Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Está feliz, irmão? Graças a Deus, né? Nós estamos na casa do nosso Deus. Embora hoje está frio, por consequência, reduz o número de pessoas que vêm à igreja, que enfrentam o frio, né? Mas nós que estamos aqui, vamos sair daqui abençoados, cheios da vitória, da virtude, da graça, da bênção de Deus, porque Deus tem propósito para a tua vida aqui hoje. Amém? Então, antes de você sentar, feche os teus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus, eu quero te glorificar, te exaltar, porque nós estamos aqui neste momento, em um tempo de vitória, um tempo de bênção, e nós sabemos que o Senhor tem para nós uma palavra muito especial, que venha completar e nos trazer conhecimento, graça, bênção, e nos fazer algo novo, muito importante nesta noite. Nós possamos ser abençoados, passando pelo corredor, iniciando assim processo de vitória na nossa vida, processo de vitória constante. Pai querido, em nome de Jesus, dá a tua bênção, a tua graça, a tua virtude sobre cada um, abrindo a mente e o entendimento para a profecia, para a tua palavra, para aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Pai querido, em nome de Jesus e para a tua glória, nós temos pedido e eu te agradeço. Amém. Então vira para quem está perto de você assim e diga: que bom que você veio. Agora pode se assentar. Amém. Eu queria que você meditasse junto comigo hoje uma palavra profética. Deus falou para Ezequiel uma profecia, e nessa profecia nós vamos tomar posse do entendimento, porque são palavras que às vezes não são tão conexas, mas é tão claro, tão simples, que nós vamos entender com facilidade. Mas antes de nós entrarmos na profecia de Ezequiel, eu quero que você leia comigo João 7,38. Abre a sua Bíblia. Aquele que não trouxe a Bíblia, olha aqui em cima, no nosso telão, né, no Data Show, que está escrito assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, pois as Escrituras declaram, rios de água viva correrão do interior de quem crer em mim. A minha diz a ordem inversa, mas dá para entender que o processo é o mesmo. Então eu quero que você repita junto comigo: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Vamos falar tudo novamente, só que eu quero que você fale com convicção. Não precisa ser mais alto, mas com convicção daquilo que você está dizendo. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Se você ler o versículo que antecede, e você vê o outro versículo, você vai ver que Jesus está convidando. E ele fala assim: quem tem sede, venha a mim e beba. Então Jesus está propondo para nós algo interessante. Quem crê, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu creio que todos nós que aqui estamos, nós cremos que o Senhor Jesus é a nossa fonte da água viva. Jesus é a fonte da autoridade, de todo o poder. Nós cremos no poder do Espírito Santo. Amém? A Bíblia diz que a água é um símbolo do Espírito Santo. Então, nós cremos que o fluir do Espírito Santo vem através de Jesus até as nossas vidas. E quando nós cremos de verdade, do nosso íntimo fluem rios de água viva. Amém? Você crê nisto? Então, durante todo o dia, durante todo o tempo, rios de água viva fluem da sua vida. Fluem. Amém? Pergunta para o teu irmão: você sente o fluir do Espírito Santo? O Espírito Santo é uma coisa que nós podemos sentir. E é uma coisa tão interessante, tão gostoso quando a gente sente o fluir do Espírito Santo em nós, que é algo que mexe, é algo que trata de uma forma tão especial que nós ficamos
grandemente agradecidos, alegres, felizes, quando o Espírito Santo flui em nós. Com certeza. Amém? Então agora nós vamos ver uma visão que Deus deu para Ezequiel, que se encontra no capítulo 40. Eu quero que você acompanhe comigo essa leitura. Ezequiel 40. Aquele que trouxe a Bíblia, eu quero que você leia junto comigo, marca, e depois em casa você vai continuar lendo, porque você vai ver que tudo aquilo que eu vou dizer está dentro dos próximos capítulos. Não só no 40, mas no 41, 42, né? 43, até o 47. Tudo faz parte dessa visão. E essa visão é muito importante, é uma profecia muito interessante. Então está escrito assim, Ezequiel 40, versículo 2. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre ele havia como um edifício de cidade. Para o lado sul, ele me levou para lá, e eis que um homem cuja aparência era como a de bronze estava de pé na porta e tinha na mão um cordel, de linha e uma cana de medir. Disse-me o homem: filho do homem, vê com os seus próprios olhos, ouve com os seus próprios ouvidos e põe no coração tudo quanto eu te mostrar, porque para isto foste trazido para aqui. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo o que estás vendo. Até aqui. Então veja bem, o Senhor Jesus, que nos é representado aqui como se fosse uma pessoa de bronze, algo de muito especial, ele levou Ezequiel até um alto monte, e ele falou assim: contempla isto. Mas antes dele começar a contemplar, aquele lugar de onde ele estava era um templo, habitação de Deus. E ele começou a falar, mostrar as medidas daquele templo, daquele lugar maravilhoso. E Deus falou assim: este é o lugar da minha habitação. É daqui que eu governo todas as coisas, é daqui que saem todas as bênçãos, é deste lugar a minha administração. Este é o meu templo. Ezequiel estava então diante do templo de Deus, e ele notou que num determinado momento algo interessante começou a acontecer, e Deus falava para ele assim: presta atenção, presta bem atenção. Som, esse aqui agora. Deu alguma coisa no meu. Bom, agora está chegando o som? Ainda não? Tá? Então vamos lá. Aí o que aconteceu? Deus estava falando: este aqui é o meu templo, o lugar da minha habitação. E eu estou certo de que eu tenho coisas importantes que eu quero que você transmita para o povo de Israel. E ele então começou a observar para poder fazer essa transmissão. E Deus repetia: presta atenção na profecia. E vocês vão ver que na sequência, e Deus repete algumas vezes a mesma coisa. E no versículo seguinte, ele continua dando essa explicação, e ele começa a falar: o meu povo se afastou de mim, o meu povo se contaminou, o meu povo se encheu de abominações, o meu povo se distanciou da minha presença. E por causa destas abominações que faziam, desse desprezo de tudo isto, o meu juízo veio sobre eles, e eu os consumi
com a minha ira. Então nós notamos que Deus estava falando de um grande sentimento que ele tinha. Eu estou triste, preocupado com esse povo que está se distanciando, com este povo que está se afastando, com este povo que tem deixado de estar na minha casa. Eu quero que você diga a eles para que se consertem. Eu quero que você diga para eles para que revivam. Porque o distanciamento, a ausência, esse afastar, está trazendo uma tristeza, uma angústia muito grande no meu coração. E naquela sequência de palavras ele fala, diga para Israel, para tomar cordeiros, fazer sacrifícios, se arrepender, se converter, tornar por um bom caminho e volta para casa, que o teu lugar é estar aqui na casa. E no capítulo 43, versículo 20, ele fala, tomarás do seu sangue, que é dos sacrifícios, e porás sobre os 4 chifres do altar, como forma e maneira de apresentar a Deus o sangue do sacrifício. E nos 4 cantos da fiada, e na borda ao redor, assim farás a purificação e a expiação. Ou seja, todo pecado cometido precisa ser perdoado, precisa ser expiado, precisa ser restaurada a casa de Israel. Porque a casa de Israel estava triste, distante, estava sofrendo. E ele continua falando já agora, lá no capítulo 47, ele fala assim, e me fez passar pelas águas. Eu creio que muitos de vocês já leram essa passagem. Águas que me davam pelos tornozelos. Deus falou assim, olha, você passa pelas águas. E onde estão essas águas? Estão até os tornozelos. E ele mede então mais 1000 côvados. E 1000 côvados é aproximadamente 500 metros. E ele fala, passa agora de novo pelas águas. E as águas deram pelo joelho. E ele então mede mais um tanto, mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e já era um rio, e não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado, rio pela qual não se podia passar. E Deus vira para ele e fala assim, e você está prestando atenção na palavra que eu estou te dando? Primeiro, as águas do tornozelo, depois mais 1000 côvados caminhando, você chega, côvados, você chega a um lugar que a água já está pelo joelho, depois mais 1000 chega nos lombos, e depois mais 1000 você já não consegue caminhar, você tem que atravessar andando. E Deus começa a falar, à margem, no versículo 7, à margem do rio havia grande abundância de árvores, e de um e de outro lado. Então me disse, estas águas saem para a região oriental, e descem da campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Então Deus estava falando para ele, essas águas são transformadoras, essas águas são vivificantes, porque elas estão entrando, e onde elas penetrarem, a vida vai restaurar. Há campos em volta, árvores, e a Bíblia diz na sequência dos versículos, que aquelas árvores estavam mortas, que aquelas árvores estavam murchas, as árvores frutíferas não tinham mais frutos, e isto representava a situação que estava o povo de Israel. E eu vi desta visão que Deus estava falando comigo, nós vemos hoje, na nossa cidade, no nosso país, e em muitos lugares da face da terra, o povo está morrendo. Morrendo não somente literalmente através dos problemas da pandemia, não somente através das dificuldades, mas o povo está se esquecendo de Deus. O povo tem se afastado de Deus, o povo está distante.
Não tem mais aquela preocupação de servir ao Senhor. Não tem mais aquele desejo forte de estar na casa do Senhor. Não tem mais aquela sede, aquela vontade, aquele brilho. Parece que a casa de Deus se tornou um compromisso obrigatório e desprazeroso. Não é mais aquela alegria. Como disse Josué, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alguns começam a pensar, puxa vida, hoje tem culto, mas está tão frio, uma sopinha de mandioca e cobertor, não era nada mal, né? Sopinha de mandioca, comi 3 vezes essa semana, parece que minha mulher é fã da sopa de mandioca, viu? Vocês não fazem ideia, mas é gostoso quando está bem frio, né? Você se cobre bem, e você, principalmente se tiver um tocinho defumado no meio, né? Uns pedacinhos de carne, fica uma delícia. E por que ir para a igreja você tem tudo isso para ficar em casa? Na verdade, mas eu quero dizer para você, isto é um problema. Porque nós temos o dever de estar adorando ao Senhor. Nós temos que estar na casa do Senhor, adorando, glorificando, exaltando, porque Ele é digno da nossa adoração. Ele é aquele que nos resgatou, nos tirou do lago do pecado, nos tirou daquela dificuldade e nos deu vida. Então, o mínimo que nós podemos fazer é estar na casa do Senhor adorando. Nós temos que estar, nós temos que buscar, nós temos que sentir prazer e alegria, mas o mundo hoje não está mais dessa maneira. E que nós vemos, como eu já tenho dito em algumas palavras anteriores, o mundo está muito preocupado com as coisas de hoje. Estão preocupados com o seu bem-estar, preocupados com a sua satisfação pessoal, crescimento, e não estão preocupados em servir a Deus. Estar na casa do Senhor deveria ser prazeroso. Estar na casa do Senhor não é um compromisso obrigatório, mas é algo voluntário e algo que enche de prazer o nosso coração. Gente, estar na casa do Senhor é algo que está acima do nosso entendimento, até inclusive. Porque quando nós estamos na presença do nosso Deus, nós estamos não somente cultuando e adorando, mas nós o estamos ouvindo. E nós crescemos, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando você ouve a palavra de Deus, você cresce, a sua fé é crescida, o seu sentimento de amor, o seu sentimento de fé, o seu sentimento para com Deus, ele cresce de tal maneira que te faz alcançar todas as bênçãos que você precisa. Nós precisamos de um alimentar espiritual constante, porque senão enfraquecemos, porque senão nós morremos. Nós nos distanciamos tanto que às vezes não percebemos a dimensão de quanto nós estamos afastados. E nesse tempo de pandemia agora, existem algumas pessoas que falam, eu não devo ir na igreja, eu não posso, mas ele vai em muitos outros lugares. É como se ele estivesse dizendo, eu não preciso estar lá. Eu não vou lá adorar a Deus, está faltando gratidão. Então eu quero dizer para você uma coisa, estar na casa do Senhor, antes de tudo, deve ser prazeroso. Mas o Senhor diz que a igreja está morrendo. Não é a nossa igreja, é a igreja sobre a face da terra. Está morrendo, já esteve melhor, mas vai voltar a ser melhor. Vai voltar a ser bom, porque ele fala assim, eu estou enviando o meu Espírito, e este símbolo das águas, representa o Espírito de Deus que está dando vida, e a Bíblia diz com clareza, na sequência desse versículo, por onde este rio passar, haverá vida, por onde as águas forem, haverá vida, restauração, os campos se tornarão férteis novamente, as árvores produzirão seus frutos, e haverá muita bênção de Deus em todos os lugares, onde este rio passar. E é uma coisa tão interessante a gente observar, de que Deus está propondo uma restauração para a sua igreja, Deus está propondo uma restauração para o seu povo. Nós, muitas vezes, nos esquecemos de Deus, nos afastamos dEle,
perdemos aquele interesse, aquela falta, aquele amor, aquilo que era tão especial, e nós começamos a... Voltou a funcionar. E nós começamos a ficar distante e deixamos de ter aquela comunhão tão constante, tão agradável, tão abençoadora, e nós começamos a ficar preguiçosos. E esta preguiça natural nos distancia e diminui a nossa fé. E nós começamos a ficar vulneráveis às coisas que o inimigo lança. Ao invés de nós termos fé, ao invés de nós termos audácia e conquistarmos todas as bênçãos, conquistarmos a vitória do Pai, conquistarmos a graça, pregarmos a palavra, anunciarmos, nós nos retraímos, sob a desculpa de que nós temos que fazer um isolamento, sob a desculpa de que nós temos que estar reservados, resguardados. Mas eu quero dizer para você, quando você vai na direção do Senhor, com certeza o Senhor vem na tua direção. E praga alguma vai chegar à sua casa, à sua tenda. As coisas vão de prosperar, porque o que Deus quer fazer na nossa vida é coisa grande, fantástica, maravilhosa. Nós vemos um exemplo. Há poucos dias atrás, a nossa diaconisa deu um abraço numa irmã de consolo, numa irmã não, numa vizinha, e ela estava com Covid. Estava com Covid e ela deu um abraço, foi lá, fez aquilo que normalmente não se faz, mas nada aconteceu, porque havia sobre ela uma proteção especial de Deus. Deus tinha dado um propósito para ela. Leva uma palavra de carinho, de afeto, leva uma palavra abençoadora, leva ali o seu sentimento de amizade. E nada aconteceu, porque Deus estava isolando toda e qualquer praga que pudesse chegar. Então eu quero dizer para vocês, não existe motivo para que o povo se distancie de Deus. Estar na casa, estar perante, estar fazendo a obra, é algo importante. E nós estamos visitando as casas daqui da Redondeza, e tivemos a oportunidade de ver que 38 famílias, é isso? 38 famílias ao nosso redor já foram visitadas. Nós não podemos deixar isso para um dia. Nós temos que fazer a obra, o trabalho. Teve uma delas que convidou, falou, entra para dentro, vem orar, porque a pessoa está chorando. Existem pessoas desesperadas, precisando de ser abençoadas, e nós que detemos a verdade, nós que detemos o Espírito de Deus, nós temos que conduzir esse Espírito, nós temos que conduzir, falando do amor de Cristo, falando das bênçãos de Deus. Nós não podemos nos retrair, a gente não pode parar. Sábado próximo vai ter mais visitas, aquele que puder, venha participar, porque eu sei que vai ser muito importante isso. Pessoas estão carentes, eu não sabia, mas em frente à minha casa, tinha pessoas ali tomando remédios antidepressivos, e a gente não sabe muitas vezes, se não se der ao trabalho de ir levar. O Senhor Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Nós somos o agente que leva o Espírito Santo, nós somos aqueles que vão na direção das pessoas problemáticas, dos enfermos, daqueles que têm problemas, e nós temos o dever e a grata satisfação de anunciarmos que Deus é amor, que Deus ama e que Deus quer curar, salvar, Deus quer abençoar a vida de todo aquele que crê. E é você, aquele que faz esse processo, aquele que faz esse trabalho. Então é importante a gente notar de que Deus estava propondo e falando para ele, olha, eu tenho um rio que vai passar. E se a gente observar a clareza dessas palavras, houve tempos de grande atuação do Espírito Santo. Quando a comparação era feita com águas até os tornozelos, foi um tempo que o Espírito Santo foi derramado. Posteriormente houve outros tempos, outras fases, e esta que nós vivemos agora é exatamente a última fase da atuação do Espírito Santo no meio de nós. E a Bíblia diz que ela vai ser grande,
tão fantástica, tão gloriosa, que ela vai encher e restaurar todas as coisas. Um grande avivamento está para chegar no meio da igreja do Senhor Jesus. Não é no meio da nossa igreja, da nossa comunidade, é do povo de Deus. Agora, não sei se vocês se lembram, na semana passada nós comentávamos, os céus se abrem quando nós nos propomos a buscar o nosso Deus. Os céus se abrem para nós e os céus continuam se abrindo e o Espírito Santo de Deus está sendo derramado sobre todos nós. A partir do momento que se você se propõe a buscar, a dar espaço, esse rio do Espírito Santo, ele está vindo na nossa direção, está restaurando, está restabelecendo, está tornando todas as coisas novas. O Senhor quer fazer tudo novo nas nossas vidas. Toda criatura que vive com problemas, com lutas e dificuldades, Deus quer mandar esse rio passar para restaurar, para abençoar, para quebrar toda a mazela do inimigo, para quebrar tudo e qualquer sentimento contrário à nossa alegria, à nossa paz e à nossa felicidade. Deus quer trazer para nós tempos de bênção, tempos de vitória, tempo de graça, tempo de glória. Será um tempo novo. E a palavra de Deus diz no versículo 9: toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. Isto é, parafraseando, e onde chegar essas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que ele passe esse rio. E no versículo 10, será como peixe do grande mar, uma multidão excessiva, uma grande quantidade. Ou seja, a bênção que Deus quer trazer para cada um de nós é muito grande. É uma proposição de grande proporção. Se vocês se lembrarem, Jesus falou assim: lança a rede à sua direita. Eles tinham pescado a noite toda e não pegaram nada, mas quando lançaram, pegaram 252 grandes peixes que eles não conseguiam arrancar da terra, tiveram que ir com o barco puxando a rede para fora. Então, o que Deus faz na nossa vida é coisa grande. Onde não tem, Ele cria. Onde não há, passa a existir, porque o nosso Deus é aquele que faz todas as coisas. Então, a presença de Deus no meio do povo vai ser algo que nós vamos notar de uma forma muito intensa a partir do momento que começamos a abrir o céu sobre as nossas vidas, buscando a presença de Deus, buscando, clamando, para que Deus derrame da sua autoridade, Deus derrame do seu Espírito, Deus derrame do seu poder, que nos move, que nos restaura, que nos faz ser nova criatura. Então, esse tempo que o Espírito Santo está atuante sobre a face da terra, que é a última fase, eu espero que você possa estar dentro dele, porque quando ele passar, seremos todos restaurados, e é justamente para a preparação da volta do Senhor Jesus. A Bíblia diz que quando ele vier, muitas pessoas estarão se esfriando, muitas pessoas estarão se distanciando de uma maneira tal que, se Jesus não abreviasse a sua volta, o amor de muitos se esfriaria. Mas antes que isso aconteça, o nosso Deus está dizendo já para Ezequiel lá atrás, muito tempo antes de Jesus: eu enviaria esse rio, e esse rio há de passar por todos os lugares que estão mortos, restaurando. Deus quer restaurar a sua vida nesta noite. Deus quer fazer algo grande, novo, transformador. Deus quer que você dê oportunidade a Ele, que abra o seu coração. Está chegando um tempo que o número, digamos assim, das bênçãos de Deus são incontáveis. São tão grandes, fantásticas, que nós vamos ver poder de Deus para restaurar. Nós vamos ver a glória de Deus para curar os enfermos. Nós vamos ver a glória de Deus para quebrar toda a cadeia do inimigo. Você vai ser um instrumento de Deus abençoador. Você vai ser aquele que vai quebrar as maldições. Você vai orar e vai ver que o milagre de Deus acontece instantaneamente. Hoje não temos visto tantos milagres mais, mas nós vamos começar a ver, porque o rio de Deus há de passar sobre a sua igreja e nos restaurar e nos abençoar. E Deus fala para ele: você está me entendendo o que eu estou tentando transmitir para você, que eu quero que você transmita para o meu povo? Você está entendendo, Ezequiel?
Ezequiel, é muito importante que o meu povo saiba que eu estou passando pelo meio. Eu estou passando com o meu Espírito, e aquele que quiser tomar posse, abre o coração. E Jesus diz, quem quiser, quem tem sede, venha a mim e beba. Nós temos a oportunidade de entrar diante dos atos do Senhor e tomar posse da bênção, tomar posse da graça, da virtude. Ele quer fazer isso na nossa vida. E está disponível a mim, está disponível a você. Nós podemos fazer, eu não sei como, quanto tempo, mas uma coisa é certa, Deus está presente no meio de nós. E Ele está com algo muito especial. E eu quero que você entenda que nós estamos vivendo dias, como estava o Bartimeu na beira da estrada, e ele ouviu um falatório, um povo que falava, e ele falou, o que está acontecendo? Ele falou assim, o Senhor Jesus está passando. E quando ele falou, o Senhor Jesus está passando, eu não posso perder a minha oportunidade. Hoje é o grande dia de eu ter a bênção, a cura, a libertação daquilo que já há muitos anos eu tenho tentado. E ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Incessantemente ele clamava, e alguns chegaram e falaram, para de importunar o mestre. Mas ele não. E ele continuava falando, Jesus, misericórdia, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Até que mandaram chamar. E eu quero dizer para você, ele não perdeu a oportunidade. Ele não perdeu a chance de dizer ao Senhor Jesus, eu quero ser curado. Eu quero ver, eu quero enxergar. A mesma coisa, Deus está passando com este rio pertinho de nós hoje. Deus está passando diante de você, e se você abrir os teus olhos, abrir o seu coração e permitir que a glória de Deus se manifesta, assim como Bartimeu desejou firme, forte a presença do Senhor Jesus, você vai sair esta noite, num novo propósito de vida, num novo tempo, onde você vai ver que a glória de Deus vai se manifestar. A glória de Deus está disponível, a glória de Deus está bem junto, está bem perto, e eu sei que Deus quer fazer algo grande no meio de nós. Deus quer abençoar a tua vida, Deus quer mudar a tua história. As coisas que Deus tem feito, pensado, preparado, são muito maiores que nós podemos imaginar. A bênção de Deus para a nossa vida vai muito além de que o nosso entendimento, a nossa razão pode entender. As coisas que Deus tem para você são maiores, são grandes, são fantásticas. O plano de Deus para a tua vida é um plano de pai para filho, de filho amado, de filho especial, de filho querido. E Deus quer fazer isso acontecer na tua vida. Amém, irmãos? Mas aí, nós vemos também que no meio de toda aquela restauração que estava sendo feita, no capítulo 47, versículo 11, está escrito assim, mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Isso faz parte da profecia também. Deus estava mostrando que no caminhar do rio haveria alguns lugares pantanosos, onde o rio não iria entrar, onde as coisas não iriam acontecer, porque as pessoas não aceitam a restauração, a renovação de Deus. As pessoas recusam, não creem, não imaginam que Deus pode fazer alguma coisa nova na vida. E ele falou assim, alguns lugares continuarão e vão ficar para o céu. Ele está disponível àquele que quer receber. Ele está passando àquele que quiser receber. Ele vai sentir a bênção de Deus na sua vida. Mas aquele que recusar será deixado de lado. E nós não vamos sentir nada. E as coisas continuam. E às vezes nós paramos para olhar. Alguns são tão abençoados e outros não são. É tão simples. Nós podemos abrir as janelas do céu para que sejam derramadas bênçãos sobre as nossas vidas. A Bíblia ensina com clareza, aquele que me busca, me encontra. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então Deus está te chamando hoje, para que você vá até Ele e peça que Ele derrame o teu Espírito Santo sobre a tua vida, para que você possa ter a virtude, a vitória do Pai
fluindo para restaurar. É algo grandioso. Permita que Deus possa fazer isso na tua vida. Permita que Ele possa te restaurar, que Ele possa te abençoar e que possa tornar todas as coisas novas. O Senhor Jesus disse, eu não sei quanto você deseja, mas se você crer, você verá a glória de Deus. Eu não sei te dizer, mas se você crer, você vai ver o poder de Deus se manifestar na sua vida, a glória de Deus se manifestar. Eu não sei como, quanto você precisa, mas Deus quer derramar muito mais do que você precisa. Ele quer fazer grande todas as coisas da tua vida, para que você possa prosperar e muito. A bênção de Deus, o rio de Deus chegará na sua vida a partir do momento que você permitir que o seu coração abra e que você tenha uma fé autêntica e possa viver autenticamente integrado na presença do nosso Deus. Amém, irmãos? Eu hoje, infelizmente, eu não sei o que está acontecendo com o nosso microfone, ora ele entra no ar e ora ele sai fora, isso atrapalha até a concentração do que nós estamos falando. Mas uma coisa eu quero dizer para você, Deus quer fazer uma bênção acontecer na tua vida. E a primeira bênção que Ele vai fazer é consertar esse microfone meu. Se Deus quiser, não vai acontecer mais isso, em nome de Jesus. E eu quero aproveitar e contar uma bênção para vocês, que aconteceu comigo essa semana. E eu estava com um problema na minha mente, na cabeça. Uma certa vez, eu distraidamente não vi, e dei uma trombada com uma viga de madeira desse tamanho, assim, mais de um palmo, viga de quase 30 centímetros, uma madeira dura, e eu bati com tanta violência que afundou um pedacinho aqui do osso, quebrou. Eu fui fazer uma tomografia na semana seguinte e tinha um buraco assim aqui na minha testa. O médico falou, pode não acontecer nada, mas pode vir a usar problemas. E aí, esses dias atrás, eu comecei a sentir, isso foi há alguns meses, mas agora eu comecei a sentir umas dores fortes aqui desse lado, e começava a pulsar, pulsar, aquela dor terrível, o dia inteiro, pulsando, como se fosse uma ferroada, assim, muito intensa. E eu comecei a reclamar com o Ivete, falei, essa pulsação, essa ferroar, pode ser uma veia que está trancada, e como se fosse causar um aneurisma, como se fosse causar uma AVC, porque eu sentia muito forte a dor. Aí a gente falou assim, vamos fazer aquilo que nós sabemos que é possível, aquilo que nós temos conhecimento, aquilo que nós sabemos que Deus pode fazer, vamos orar. E depois você vai testificar o que Deus vai fazer na tua vida. E naquele instante, com fé, com muito amor, com muita vontade, desejo, clamando pelo sangue de Jesus, no nome de Jesus, nós repreendemos aquela enfermidade, que eu não sei o que poderia ser, se efeitos da topada que eu dei, ou se era alguma veia, alguma coisa, mas era localizado, bem aqui. E aquilo me doía muito, e nós oramos, e ao final da oração eu falei, em nome de Jesus, vai desaparecer, e eu vou ser curado para a glória do Pai, e eu vou testificar, porque o meu Deus é fiel. Irmãos, isto já está fazendo cerca de 10 dias, e nenhuma vez mais aconteceu dessa dor da minha cabeça. Tem vindo, às vezes, um mal-estar, uma dor de cabeça generalizada, que é comum nas pessoas, mas aquela ferroante, aquela intensa, que acontecia somente do meu lado esquerdo, nunca mais deu, porque Deus curou aquela enfermidade. Talvez fosse até um prenúncio de um AVC, o prenúncio de uma veia que estava para se romper, mas Deus curou e acabou o problema. E eu quero dizer para você, as coisas que nós podemos conquistar,
São tantas quando nós colocamos a nossa fé em ação. Eu não costumo falar muito das coisas que acontecem comigo, porque são tantas as bênçãos de Deus na minha vida, que uma vez, eu de tanto falar das bênçãos, uma diaconisa da igreja falou: pastor, eu acho que Deus só faz isso para pastor, porque na minha vida não acontece nada, por que na sua acontece tanta? Aí eu parei para pensar, falei: puxa vida, eu falo tanto de que Deus faz na minha vida, tantos milagres que Ele tem feito, que eu não percebi que eu estou sendo pedante até, de tanto falar de bênçãos de Deus. Aí eu parei de falar um pouco, para que as pessoas não se sentissem inferiorizadas. Mas dessa vez a Ivete me fez prometer: você vai dar testemunho? Eu falei: tá bom, vou dar. Então está dado, gente. O meu Deus cura ainda até hoje. Ele é aquele que curava no passado. Ele cura e sempre vai curar, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E é digno de ser adorado, Ele é digno de ser glorificado. E eu quero dizer para você, esse mesmo Jesus está passando com o Espírito Santo. E você pode tocar, você pode sentir e pode buscar dele a bênção que tanto você procura, que tanto você precisa, porque ele está presente, está no nosso meio o tempo todo. E se você tiver fé, você pode estender as tuas mãos e pela fé você vai tocar no Espírito Santo de Deus, que está bem juntinho de você, aliás, que já está dentro de você, mas ele vai começar a fluir, e como disse a Bíblia, nos primeiros momentos que nós começamos a falar, rios de água viva fluirão do seu interior. Amém? Então eu quero que você fique de pé agora, nós vamos orar, nós vamos abençoar a estas pessoas que aqui estão com louvor, por favor, venha aqui assumir a sua posição. E nós temos aqui 38 nomes. Um dos bloquinhos já foi completamente preenchido. E tem que anotar a parte, as pessoas que foram visitadas, né? E eu quero também pedir, aqui tem um pedido de oração pelo Reginaldo, esposo da irmã Paula, está com fortes dores no seu estômago. Mas aquele que curou a minha cabeça, cura o estômago dele. Amém? Cura ou não cura, irmãos? A irmã Filomena pediu para avisar sobre a oração, começa amanhã às 19 horas. E eu quero dizer para vocês, tem outros avisos também, mas depois da oração nós vamos estar falando. E eu quero que neste momento você coloque a tua fé em ação. A Bíblia diz que nós podemos abençoar, nós podemos determinar, e o poder e a glória de Deus vai se manifestar, porque Deus é fiel e respalda as nossas orações. E aqui nós temos 38 pessoas, famílias visitadas. Os nomes estão nestas fichas. E nós vamos impor as mãos sobre elas, sobre esses nomes que estão aqui dentro desta caixa. E eu quero que você estenda as mãos nessa direção e nós vamos abençoar. Vamos abençoar também aquele que está assistindo pela live, aquele que está ligadinho conosco de alguma maneira. Eu sei que Deus está lá, Deus está abençoando, porque esse meu Deus, Ele está com o rio do Espírito Santo já fluindo, para curar, para libertar, para restaurar e dar vida a tudo aquilo que estava morto, porque o Senhor nosso Deus tem coisas grandes para fazer no nosso meio. Amém? Então estenda as mãos nessa direção agora e ora junto comigo. Maravilhoso Deus, Deus de poder e glória, a Ti seja toda a honra, a Ti seja todo louvor. Nós sabemos, nós cremos que Tu és o Deus, aquele que abençoa com toda sorte de bênçãos, com todo e qualquer que se levantar contra nós, o Senhor quebra, o Senhor derruba, o Senhor neutraliza toda e qualquer intenção do mal que tem se levantado contra os Teus filhos, contra estes que estão anotados, as enfermidades, os problemas, as lutas, as dificuldades, os propósitos, Senhor, o Senhor tem nas Tuas mãos, e eu sei que o Senhor pode, e nós cremos na bênção que vem do Senhor, para livrar, para libertar, para suprir, para abençoar, e jogar por terra toda e qualquer intenção do mal. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, nós abençoamos essas famílias ao redor,
ao entorno da nossa igreja. Famílias que foram visitadas e que foram abençoadas com a nossa oração. Aqueles que foram, ó Deus, solícitos em receber e aqui lançar os seus nomes. Eu quero que o Senhor possa fazer agora a bênção fluir, para que eles sejam vitoriosos e possam ver que o Senhor é o Todo-Poderoso e é o Senhor que abençoa as nossas vidas. Pai Santo, faça uma obra de restauradora, faça uma obra de vivificar, uma obra de quebra de maldição, mas abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, a todos estes que aqui estão anotados, que a graça e a virtude do Senhor seja com cada um, em nome de Jesus. Pai Santo, nós cremos, nós tomamos posse, porque o Senhor é a bênção da nossa vida. Pai Santo, em nome de Jesus, nós temos pedido e eu te agradeço. Amém. Amém, irmãos. Pode se assentar. Nós vamos agora cantar um cântico, enquanto os irmãos vêm aqui à frente e possam estar trazendo a sua oferta, para que depois nós possamos dar os avisos e fazer o nosso corredor. Irmãos, vamos ficar de pé para a gente estar encerrando o nosso culto, fazer a oração final. E agora eu queria que todos cantassem, louvando, glorificando, exaltando o Senhor, com alegria do seu coração. Nós sabemos que o nosso Deus está abençoando vidas, Ele está no meio de nós. Nós somos uma grande família, uma família toda especial, que o Senhor, Ele quer nos manter aquecidos pelo Teu Espírito. E eu sei que você sai daqui dessa noite com uma palavra de vitória, dada a você. A palavra de Deus está manifesta, a virtude do Senhor está manifesta, e você vai para casa, na direção do seu lar, levando consigo algo de muito especial. E eu quero que você cante com alegria, mas antes de cantar, vira na direção da tua casa agora, estende as tuas mãos e diga: Senhor Jesus, nós abençoamos o nosso lar, o nosso trabalho, nós abençoamos a nossa casa, porque o Senhor nos deu autoridade para abençoar em nome de Jesus. Amém? Diga assim: esteja abençoado agora, em nome de Jesus, para a glória do grande Deus. Amém. E que o grande amor de Deus, a graça salvadora, maravilhosa do Senhor Jesus, e a comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo, seja com toda a igreja, hoje e sempre. E a igreja diz: amém. Deus abençoe, paz seja convosco. Boa semana, em nome do Senhor Jesus. Amém.